dando continuidade aqui às aulas da semana. A obesidade, né, ela tem uma prevalência que ela vem aumentando principalmente nos países desenvolvidos atualmente, devido muito à utilização por parte das pessoas mais em relação a alimentos de fast food, que geralmente tem um teor calórico bem mais alto. E com isso vem aumentando também o risco das comorbidades, principalmente hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares associadas. O sedentarismo e a dieta hipercalórica são os principais fatores de risco. E já foi comprovado que pacientes obesos, quando eles têm uma perda de peso de 5 a 10%, isso já pode ser suficiente para melhorar e até mesmo prevenir o surgimento de doenças relacionadas com a obesidade. Os passos iniciais do tratamento giram em relação em mudança do estilo de vida ou associação com terapia farmacológica, sendo que a cirurgia bariátrica é aquela que mostrou uma resposta eficaz e prolongada em relação à perda de peso. E ainda tem relação com o controle de comorbidades associadas, como principalmente em relação ao diabetes mellitus tipo 2. A utilização das terapias endoscópicas, ela pode fornecer alguns dos benefícios, né, obtidos com a cirurgia bariátrica. Tem a vantagem de ser, na maioria das vezes, procedimentos reversíveis, que podem auxiliar na redução do peso pré-operatório e no controle dessas comorbidades. Em relação à tabela da obesidade, né, da classificação, a gente utiliza com base no IMC, e como a gente pode ver aqui na tabela, IMC menor que 18,5, abaixo peso, entre 18,5 e 24,9 peso normal. Sobrepeso já começa ali com IMC a partir de 25, entre 25 a 29,9, a partir de 30 a 34,9 já consideramos obesidade grau 1, 35 a 39,9 obesidade severa grau 2 e a grau 3, que é a obesidade mórbida, IMC acima ou igual a 40. Em relação aos métodos de tratamento endoscópico, né, as terapias endoscópicas para a obesidade, elas vêm se instituindo como uma opção intermediária entre as modificações do estilo de vida e farmacoterapia e a cirurgia bariátrica. Mas não existem alguns estudos que comparem diretamente as terapias endoscópicas com a cirurgia bariátrica. Entre as indicações, situam-se IMC a partir de 27, entre 27 e 35 principalmente, sendo que aquele IMC maior que 35, num paciente com comorbidades, relacionadas à obesidade ou IMC maior que 40 já é indicação formal para a cirurgia bariátrica. Então, nesse caso, você avalia os riscos e o desejo do paciente em relação à submissão de um tratamento endoscópico. O IMC maior que 50, já uma obesidade mórbida, o tratamento endoscópico ele pode atuar principalmente como uma ponte para pacientes que precisam fazer a cirurgia posteriormente. Em relação às intervenções gástricas, a gente cita principalmente o balão intragástrico, né, que é muito utilizado atualmente, que é uma técnica endoscópica mais utilizada, né, a mais utilizada hoje no tratamento da obesidade. É uma técnica minimamente invasiva e temporária. Consiste na inserção de um balão de silicone de 400 a 700 ml, que ele vai ter como principal objetivo da saciedade, né, a partir do preenchimento de volume na cavidade gástrica, e também atua no retardo do esvaziamento gástrico. Ele vai ser introduzido endoscopicamente a partir de sedação consciente, e ele vai ser preenchido com a solução sarina e o azul de metileno. Por que o azul de metileno? Porque o azul de metileno, em caso de rompimento do balão, ele vai modificar a coloração da urina, então vai chamar a atenção. Dos principais sintomas que estão associados é a presença de náusea e vômitos, né, que são sintomas bastante comuns nos dias subsequentes à colocação do balão. Então, são sintomas que perduram por cerca de 5 a 7 dias. Então, é importante a utilização de antieméticos, né, de forma preventiva. E o IBP, ele é recomendado ser utilizado durante todo o período de uso do balão. Recomenda-se que, em relação à retirada do balão, o ideal é que seja sob anestesia geral, né, com paciente com proteção das vias aéreas, intubação traqueal, justamente para você ter um relaxamento adequado da cardia e do cricofaríngeo, que são os pontos ali de constricção onde pode ter impactação do balão. Em relação às contraindicações, podemos ter absolutas e relativas. Dentre as absolutas, cirurgia gástrica prévia, coagulopatias, gestação, alcoolismo ou dependência de substâncias químicas e hepatopatia grave. E dentre as relativas, cirurgia abdominal prévia, hérnia de hiato moderada ou volumosa, doença do refluxo não controlada, esofagite eosinofílica, doenças inflamatórias intestinais, uso crônico de AINES e algumas doenças psiquiátricas. Em relação aos resultados da perda de peso,
uma meta-análise realizada que avaliou 15 estudos, que incluiu 3.698 pacientes com balão intragástrico, ela estimou uma redução média de peso de 14,7 quilos, ou seja, uma perda de 32,1% no excesso de peso, com redução de 5,7 no IMC, né, após 6 meses. 10 outros estudos prospectivos, eles avaliaram o resultado do balão intragástrico após um ano, né, que geralmente é 6 meses após sua retirada. Na maioria das vezes a gente já vê que o balão fica por 6 meses, vai depender muito do tipo de balão. A porcentagem de perda de peso variou de 11% a 51%. Nem todos os pacientes apresentam uma perda de peso satisfatória, e isso se deve muitas vezes pela retirada precoce do balão, que está relacionado, na maioria das vezes, aqueles pacientes que têm uma sintomatologia muito exuberante, que às vezes não aguentam ficar com o balão, então acabam tirando o balão antes do tempo, e isso está relacionado na impactação do resultado da perda de peso, né? Sendo que esses pacientes, até 40%, entre 20% e 40%, eles falham nessa obtenção de perda de peso significativa. Que o que é considerado essa perda de peso significativa? É quando você perde mais de 10% do peso inicial, ou então mais que 25% do excesso de peso. E as falhas estão associadas à retirada precoce, né, do balão, sintomas digestivos intolerantes, ou o desaparecimento dos sintomas de saciedade precoce, ou a adaptação da alimentação do paciente, que acaba optando por uma ingesta de alimentos mais calóricos. Ele come menos, mas em compensação que ele come é muito calórico. Em relação aos efeitos adversos, já foi citado, principalmente náuseas, vômitos, irritações, dor abdominal, refluxo, dispepsia. Eles tendem a melhorar de forma geral após a primeira semana, geralmente são bem controlados com medicações orais. Até 7% dos pacientes eles podem permanecer muito sintomáticos após os primeiros 10 dias. Então, sempre é importante você orientar o paciente, né, após a colocação do balão, sobre esses sintomas que podem acontecer, geralmente no intervalo de tempo que eles podem perdurar. A taxa de retirada precoce em estudos com Orbera e Reshape, que são dois tipos de balão que a gente vai ver, eles foram de 7% e 9% respectivamente, então a do Orbera foi menor. As complicações mais graves geralmente são raras, e elas podem estar relacionadas tanto com o implante do balão ou com a retirada do mesmo. Os balões que às vezes permanecem no estômago, além do tempo recomendado, eles estão sujeitos a ruptura espontânea ou migração, né, que geralmente ocorre depois da ruptura. E vômitos incoercíveis, úlceras, sangramento e perfuração gástrica são algumas das complicações mais graves que podem acontecer. E a maioria dos eventos adversos, eles ocorrem durante a retirada do balão. Entre eles, principalmente, a gente tem a broncoaspiração, laceração esofágica, sangramentos, impactação do balão e perfuração esofágica. Por isso que a recomendação mesmo formal, o ideal seria o balão ser retirado com o paciente sob intubação orotraqueal e anestesia geral. Em relação aos tipos de balão, o balão atualmente mais utilizado, nós temos as opções do balão Orbero, Selimed e Medicone, né, que são as marcas do balão, todos eles do mesmo efeito, né, que é o balão mais bem estudado para perda de peso, mais utilizado atualmente, que são balões esféricos de silicone, que tem uma superfície lisa, e ele é desenhado para permanecer no estômago em torno de 6 meses. O Spatz é a única marca de balão ajustável disponível hoje. Ele é um balão ajustável, ele é preenchido com solução salina e ele pode permanecer até 1 ano no estômago. O volume do balão ele vai ser ajustado de acordo com a necessidade, né? Ele pode ser diminuído nos casos de pacientes que estão muito sintomáticos, né, nas primeiras semanas, ou então pode ser aumentado naqueles pacientes que já estão com saciedade precoce e acham que vão ficar estagnados em relação à perda de peso. Teve um estudo comparativo que foi denominado de BIB entre o Spatz e o Orbera, e ele evidenciou maiores índices de complicações com o balão do tipo Spatz, que é o ajustável, que estão relacionadas principalmente ao cateter de ajuste para fazer o aumento ou diminuição do volume do balão. No Brasil, atualmente, encontra-se a terceira versão desse balão, o Spatz 3, e não existem estudos publicados, né, que demonstrem a segurança e eficácia desse tipo de balão. O Reshape é o balão duplo. Ele consiste em 2 balões unidos, que preenchidos eles vão totalizar 900 ml, né, de solução salina, cada um 450. São balões de silicone, permanecem no estômago também por 6 meses, que nem o Orbera. Ele é disponível nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esse tipo de balão. E ele trata principalmente a obesidade em adultos com IMC entre 30 e 40, né, nos Estados Unidos,
que possuem uma ou mais comorbidades e principalmente aqueles que falharam na tentativa de perda de peso prévia por dieta ou exercício físico. Que é esse tipo de balão aqui, o balão duplo. Esse balão que dá foto aqui é o elipse, que é o balão deglutível. Esse aqui é um balão chique aí, diferente, que ele é um balão feito à base... esse aqui eles querem falar a gente. Aí não, aí tá. Ele é um balão deglutível de poliuretano. Ele é um balão engolido pelo paciente e ele vai ser preenchido posteriormente com 550 ml de solução salina, né, com um catéter de fino calibre. Após 4 meses, o material reabsorvido dentro do balão ele vai se degradar, vai permitir a abertura da válvula de liberação e vai ter esvaziamento do balão em poucos minutos. O balão murcho vai ser excretado naturalmente nas fezes. Vantagens. Para quem, né? Não precisa de endoscopia nem de anestesista. É um balão considerado seguro e eficaz e é disponível apenas em alguns países da Europa e Oriente Médio. Não tem nos Estados Unidos nem no Brasil. Espero que não chegue por aqui, né? O Aspire é uma terapia de aspiração. É a nova modalidade de tratamento da obesidade. Ela é indicada principalmente para pacientes superobesos. E ela é como se fosse um tubo de gastrostomia de silicone. É semelhante a uma gastrostomia endoscópica percutânea. 2 semanas após a realização do procedimento, né, você corta o excesso do tubo e vai adaptar uma válvula na pele. Aí esse sistema ele vai permitir desprezar parte da refeição ingerida. E aqui como é que tá? Eu sou fã da endoscopia, que os caras são engenheiros mesmo, os caras não são endoscópicos, o cara tá... Como que joga fora, cara? Se é uma bulimia autorizada, o pessoal crê isso, não pode gravar. Eu acho muito ser isso aqui, mas existe. Ele é desprezado 20 minutos após a refeição. Um reservatório com água adaptará a válvula da gastrostomia, vai irrigar toda a câmara gástrica com fluxos de água e, consequentemente, depois vai ter a aspiração desse conteúdo. É um procedimento que eu acho que assim, é incômodo, demora em torno de 10 minutos por vez, né, que vai ser feita a aspiração, remove até 1/3 da refeição. E, dado o potencial mecanismo de ação desse dispositivo, ele é possível, a vantagem dele é porque ele é possível uma perda de peso de forma constante ao longo do tempo, né, com uso prolongado. Então, pacientes que têm um MC muito elevado, que às vezes não estão adeptos a fazer outro tipo de terapia no momento, de MC maior que 55, é uma técnica que pode ser usada aí por um tempo prolongado. Eu avaliei esse paciente de 140 quilos. Isso aqui de gordura tu fazendo com a ostomia do... Não é claro demais, mano. Transito milenar dessa coisa. É tão leve, né? Isso aí. Mas existe. Se estiver em prova, a gente sabe que existe. Aí tem também as gastroplastias endoluminais, que a gente pode falar das estruturas endoscópicas, né? Que elas vão produzir uma perda de peso superior à terapia de mudança de estilo de vida e medicamento, mas ainda não tem estudos comparando a estrutura endoscópica com a cirurgia bariátrica, mas geralmente a perda de peso na estrutura endoscópica ela vai ser menor. Atualmente, a gente tem 2 dispositivos para gastroplastias endoscópicas, que a gente pode citar o Overtich, que é a gastroplastia vertical endoluminal com fio de sutura, e o Pose, né, que é a gastroplastia endoluminal com grampeamento. Aqui é só mostrando o sistema de sutura do aparelho Apollo, que eu vou mostrar aqui na frente, como é que fica a fotinha. Aqui, no caso, a gastroplastia endoluminal, né, que é a sutura endoscópica com o aparelho Apollo. Ele é um dispositivo que ele vai encaixar na extremidade do endoscópio, né, no endoscópio de canal duplo. E aí ele vai ter um sistema de agulha curvo que vai permitir suturas numa espessura total da parede gástrica, né, de formas interrompidas. Então, ele vai fazer como se fosse um sleeve não cirúrgico, né, um sleeve endoscópico. Então, ele vai acabar fazendo a gastroplastia vertical endoluminal, que ela vai reduzir o volume gástrico e vai ficar de forma semelhante endoscopicamente ao sleeve. Vão ser feitas uma série de suturas de espessura total na parede gástrica, que elas vão desde o ântro pré-pilórico até a junção esofágico-gástrica. Não é realizado no fundo gástrico. Então, ele vai reduzir o estômago basicamente todo, tirando o fundo, né, ao longo da grande curvatura e criando o sleeve. Então, a gente pode ver aqui nessa foto que ele vem fazendo as suturas desde lá da região pré-pilórica, vem subindo aqui nessa parte aqui de forma longitudinal, né? Que no fundo não vai pegar. Ela promove uma perda de peso entre 30% e 40% no período de 6 meses.
endoscopicamente a gente pode ver que fica assim, até fotinha na aula passada, né? E a gente tem também a gastroplastia endoluminal com grampeamento, que é o pose, que é a técnica que utiliza a plataforma operacional peroral para aplicar a aplicatura com âncora em forma transmural e reduz o volume do fundo gástrico. Então, a pose ela é peroral e ela atua principalmente no fundo gástrico. Geralmente são feitas 3 aplicaturas adicionais, né, que pode ser também no corpo para reduzir o esvaziamento gástrico. E um estudo com 45 pacientes obesos, tipo 1 e 2, demonstrou uma viabilidade de segurança do procedimento com uma média de peso de 49% de perda de peso. Então, ele entra aqui o aparelho, vai aqui no fundo e ele faz essa aplicatura aqui de espessura total da parede. Interessante. Aqui são alguns conceitos para citar, para saber que tem, que a sutura endoluminal, ela pode ser utilizada no tratamento de recidiva pós-operatório da obesidade, principalmente naqueles pacientes que têm reganho de peso após a gastroplastia redutora em função de RU, atuando principalmente na redução do post gástrico remanescente e na redução das anastomoses dilatadas. E criou até uma siglazinha, TORI. Então, quando aparecer essa sigla, é em relação a esse tratamento, essa sutura, no reganho de peso dos pacientes que fizeram essa cirurgia em Y de RU, que é justamente para atuar na redução da dilatação das anastomoses. E também temos a revisão endoscópica após reganho de peso na gastrectomia vertical, né, no exame endoscópico, que ele pode ser realizado também o sutura endoscópico ou aplicatura de tecido para reduzir o diâmetro do slip. Tem também algumas outras terapias que são menos utilizadas, mas só para saber que tem, que é a injeção da toxina botulínica, uma técnica simples, com baixo índice de complicação. Vai ter a injeção da toxina na camada muscular do âmago do fundo gástrico, né, para lentificar o esvaziamento gástrico e aumentar a sensação de saciedade. Teve um estudo que mostrou, né, com 30 pacientes, uma redução média de 11,8 quilos e 4,1 IMC. A desvantagem é que a perda de peso vai ser pequena, o efeito é transitório, então você vai precisar ficar fazendo a aplicação frequentemente da injeção da toxina. Tem também a estimulação elétrica gástrica, também não é muito utilizado, e eles estão tentando fazer uma adaptação para a forma endoscópica, porque antes dessa estimulação elétrica gástrica, ela precisa de uma cirurgia, uma laparoscopia, uma laparotomia para poder ser feita, onde você coloca esses eletrodos na parte serosa do estômago, e agora estão querendo fazer o procedimento totalmente endoluminal para colocar os eletrodos na parte mesmo da mucosa. Então, ele é usado principalmente para tratar gastroparesia não responsiva, né? E recentemente foi introduzido o tratamento da obesidade, inibe a atividade elétrica de ondas leves, causando distensão gástrica, inibindo o peristaltismo e levando ao retardo do esvaziamento. Ainda está em estudo, tem uma eficácia que não é bem comprovada e estudos com animais não se mostrou ser muito promissor, não. No intestino delgado, vou só citar algumas técnicas também que tem no tratamento. Tem esse endobarrier, só para saber o que é, que ele é um dispositivo endoscópico esterilizado de uso único, minimamente invasivo, implantado sobre a auxílio da radioscopia, que ele é um sistema de ancoragem de retinol, que tem umas farpazinhas laterais que é para fazer uma fixação, e ele tem uma extensão de mais ou menos 60 centímetros. Então, ele vai como se fosse uma espécie de prótese, digamos aqui. Ele conecta aqui na região final aqui no início aqui do intestino, né, no piloro, aí ele vai descendo e ele vai impedir o contato químico e secreção glicopancreática com esses segmentos iniciais do jejum que geralmente fazem uma absorção maior. Então, ele faz um desvio do alimento. Então, o alimento ele vai passar por aqui sem ter contato com a parede. Aqui ele tem a ancoragem, né, no duodeno, extensão de mais ou menos 60 centímetros, e o alimento passa por dentro do endobarrier sem tocar a parede intestinal. Então, ele vai fazer a perda de peso e ele mostrou que é um ótimo controle glicêmico, principalmente nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Tem uma remoção precoce e não tem muita relação assim, com efeito adverso, não. Esse valentexis é um desvio gastroduodenal com utilização de um dispositivo implantado combinado com endoscopia. Ele é ancorado na transição esôfago-gástrica e uma anda plástica, né, estendida pelo estômago por 120 centímetros até o delgado. Basicamente a mesma coisa, ele cria um desvio gastroduodenal, só que ele é mais extenso. Aí esse aqui ele vai bloquear a absorção de nutrientes no estômago do órgão de jejum. Ele faz com que a comida passe direto do esôfago para o intestino.
não é muito utilizado, não. E aqui também para saber que existe a opção da anastomose assistida por ímãs, que é a anastomose magnética sem incisão, que ela é criada pela liberação simultânea de 2 ímãs que se conectam automaticamente no jejum proximal e no ilha. Então, você pode utilizar cronoscópio pediátrico, né? E visão radiológica, você solta esses ímãs. Então, ele vai fazer uma anastomose. Depois que liberar esses ímãs, vai ter necrose por esquema do tecido e vai fazer como se fosse uma sutura sem incisão, levando a informação da anastomose. E a conclusão é que há uma grande variedade de técnicas endoscópicas, né, que é o objetivo do tratamento da obesidade. Elas têm uma durabilidade limitada e os dispositivos endoscópicos que propiciam a redução do volume gástrico, mimetizando as intervenções cirúrgicas, eles requerem uma elevada qualidade técnica do endoscopista, uma curva de aprendizado, né, treinamento, e elas ainda, a maioria se encontram em fase inicial de desenvolvimento. Pablo Mendes,